Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós tratamos sobre legislação tributária. Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre legislação tributária. No entanto, vamos nos aprofundar em dois assuntos: as funções da lei complementar e tratados internacionais em matéria tributária. Se você gostar do conteúdo, você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas gratuitas que estão por vir. Um forte abraço, vamos lá! Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tratados e convenções internacionais e o direito tributário. Esse assunto cai muito em prova, seja ela de concurso, exame da OAB, tá? E o que você tem que saber, lógico, você pode saber mais? Pode, mas o que você tem que saber é basicamente isso aqui que eu coloquei aqui para vocês, aí vocês podem voltar para revisar, ou você pode pegar e aprender agora. Olha só, vamos começar por um conceito bem sintético, tá? Eu não tenho o condão aqui de esgotar assunto nenhum nessas aulas que eu dou, mas o que nós queremos é que você pegue, tenha insights sobre esse conhecimento. Olha só, são acordos bilaterais ou multilaterais de vontades expressadas por estados soberanos ou organismos internacionais. Então, tratados e convenções são acordos bilaterais ou multilaterais de vontades de estados soberanos, tá? E isso pode se refletir e se reflete muito em matéria tributária. Vamos ler o artigo 49 e o inciso 1 da Constituição e o artigo 84, inciso 8. Olha só. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Portanto, quem resolve definitivamente sobre tratados internacionais, sobre a internalização de tratados internacionais via decreto legislativo é o Congresso Nacional, com fundamento no artigo 49, inciso 1. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, nesse caso específico como chefe de Estado. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, tá? E no direito tributário, os tratados e convenções internacionais estão presentes e são frequentemente utilizados para evitar a bitributação e a concessão de benefícios recíprocos entre estados soberanos, tá? A jurisprudência consolidada do STF afirmou que os tratados ou convenções em regra situam-se no mesmo plano de validade, eficácia e autoridade de lei ordinária. Portanto, a regra é essa, tá? No direito tributário é que o tratado ou convenção internacional seja internalizado com status de lei ordinária, tá? A supremacia da Constituição de 1988 não permite que matérias postas sobre a regência de lei complementar sejam versadas em tratado ou convenção. Então, tratado ou convenção não pode tratar ou dispor sobre matéria atinente à lei complementar. Professor, como é que eu sei que a matéria é atinente à lei complementar? A Constituição que diz que determinada matéria é atinente à lei complementar. Tá ok? Você tem que saber isso aqui, ó. São 3 fases na celebração e internalização de tratados e convenções internacionais. Fase 1, celebração do acordo, ato de competência privativa do presidente da República como chefe de Estado, nos termos do artigo 84, inciso 7, que nós já lemos. 2, deliberação sobre o acordo, ato de competência exclusiva do Congresso Nacional para resolver definitivamente, por meio de decreto legislativo, sobre tratados ou acordos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, tá? Portanto, o Congresso faz isso através de decreto legislativo. E, por fim, o presidente expedirá um decreto momento em que o tratado ou convenção internacional passa a ter executoriedade, tá bom? Então, essas são as 3 fases de internalização do tratado ou convenção internacional, tá? É claro, pessoal, que nós temos ali, no artigo 5º, a disposição especial sobre tratados
no que tange a direitos humanos, tá? Que terão força supralegal, não é isso? Mas no direito tributário, isso não interessa aqui, tá? A regra é que o tratado seja internalizado como lei ordinária, tá bom? E aí nós temos que falar, tá, sobre o artigo 98 do CTN. Vamos ler, olha só. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevém, tá? A melhor doutrina afirma que os tratados não revogam a legislação interna e que há uma impropriedade no texto do artigo 98 do CTN. Na verdade, instaurado o conflito entre normas, ou seja, entre norma interna e tratado internacional, afasta-se a aplicação da lei interna em função do tratado consoante a lex specialis derogati legis generale, ou seja, o princípio da especialidade, tá, pessoal? É lógico que numa prova objetiva que caia de acordo com o CTN, os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação interna. Pô, é literal do CTN, você vai marcar correto, tá? Agora, numa questão discursiva, você pode já falar, ó, que na verdade não revogam, eles afastam a incidência da norma interna em função do princípio da especialidade. Ah, professor, quem disse isso? O STF. Aonde? Não coloquei, sabe por quê? Porque logo depois tivemos uma lei, né? O artigo 85 da Lei 8.112, e aí nos permitiu fazer uma interpretação autêntica. Ou seja, quando a lei interpreta a própria lei, tá? Que diz o seguinte, em matéria tributária, os tratados e convenções e outros acordos internacionais de que o Estado estrangeiro ou o organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados como lei especial. Olha aí, corroborando, portanto, o que nós falamos, e esse conhecimento você tem que levar para a sua prova, tá? Visto isso, pessoal, vamos fazer uma questão sobre o tema. Olha lá, pessoal, questão de agente fazendário estadual do Mato Grosso do Sul, tá? Banca foi a ESAF. Vamos ler. Os tratados e as convenções internacionais que disponham sobre matéria tributária. Letra A. Submete-se à legislação tributária interna. Letra B. Revogam ou modificam a legislação tributária interna, mas não serão observadas pelas que lei sobrevenha. Letra C. Não tem eficácia se contrários à legislação tributária interna. D. Terão suas cláusulas modificadas para serem aplicados no Brasil, adaptando-se à legislação interna. E letra E, que é o gabarito da questão, por quê? Porque, conforme eu falei, né, de acordo com o CTN, diz isso aqui, diz literalmente isso aqui que está na letra E, olha só, modificam ou revogam a legislação interna e serão observados pela que lei sobrevém, tá? Portanto, o gabarito aqui é letra E. Olha só, fundamento, artigo 98 do Código Tributário Nacional. Olha lá, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que leis sobrevêm. Agora vamos dar um exemplo. Olha só, se porventura a alíquota geral de um produto for 4%, portanto, esse produto ele é submetido ou tributado por uma alíquota 4% aqui, né, pela legislação interna. Mas o Brasil, né, através de seu chefe de Estado, ouve por bem, de acordo ou em acordo com outro Estado soberano, aplicar uma alíquota de 3%. Né, quando da comercialização entre esses estados desse produto, tá? Aí eu te pergunto, é esta alíquota que deve ser aplicada? Sim, tá? É em função, conforme falamos, do princípio da especialidade. E essa aplicação desse tratado, né, que foi introduzido, teve o seu decreto legislativo pelo Congresso Nacional, teve celebrado o acordo e, por final, o presidente decretou a sua aplicação, né, aqui dentro. Esse tratado revogou a lei interna que dizia que a alíquota é 4%? Lógico que não, tá? Eu quero que vocês fiquem com esse exemplo
e levem aí para a sua prova, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as funções da lei complementar prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que tange ao direito tributário. Ah, professor, isso é importante saber? Meu amigo, minha amiga, você tem que estar com isso daqui decorado na cabeça para fazer a sua prova. E eu vou te explicar por quê, tá? Vamos ao tema. Olha só. Quais são as funções que a lei complementar... Quem disse isso aqui, que a lei complementar tem essas funções no direito tributário? A própria Constituição, tá bom? Então, a primeira delas, instituir tributos. Artigo 148 da Constituição, 153.7, 154.1, 195, parágrafo 4º, ou seja, lei complementar deve instituir empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições sociais residuais, conforme esse fundamento aqui. Professor, tem que saber disso? Tem, isso cai muito no direito tributário. Que mais, professor? A lei complementar deve fazer no que tange o direito tributário, dispor sobre conflitos de competência, regular limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais de direito tributário. E aí, artigo 146, inciso 1, 2 e 3. E quem faz essas funções? O Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966, uma lei ordinária à época que tem status ou foi recepcionada com status de lei complementar, portanto, só pode ser alterada por lei complementar, e a lei complementar 123, que instituiu o supersimples também. Tá? Em função da grande importância do artigo 146, eu tenho que ler ou lê-lo com vocês. Olha só. Cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Professor, essa lei complementar é o quê? Lei complementar federal, tá? Parte da doutrina chama ela de nacional. Lembra que nós falamos na aula passada que a competência no que tange ao direito tributário é concorrente? A União faz normas gerais. Os estados e o Distrito Federal podem complementar ou supletivamente criar normas gerais. Tá? Se lembra? Se você não lembrar, você volta na aula passada. Isso é importante. Então, essa lei complementar é lei federal. Tá? 2. Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, que nós falamos na aula 2 ou 3, tá? Olha lá, inciso 3. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Quem faz essa função é o CTN. Olha lá. B. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a obrigação tributária, lançamento tributário, crédito tributário, prescrição e decadência tributários. Tá? C. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Tá? E letra D, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais, especialmente sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155.2, das contribuições do artigo 195.1 e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. E aqui nós estamos falando, na linha D, da Lei Complementar 123, tá? Vamos voltar lá a analisar a nossa ilustração. Olha só. Cabe ainda à lei complementar estabelecer critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios de concorrência. Artigo 146-A da Constituição.
cabe à lei complementar regular certos aspectos de alguns tributos, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, e parágrafo 2º, inciso 12, artigo 156, parágrafo 3º e parágrafo 11 do artigo 195, tá? Cabe à lei complementar regular certos aspectos da repartição de receita tributária, artigo 161 da Constituição. Isso aqui é importantíssimo. Eu não poderia deixar vocês irem à frente no nosso curso sem que vocês tenham isso aqui memorizado. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que determinado ente da federação, determinado estado, queira tratar da matéria prescrição e decadência através de lei estadual e trata da matéria de forma divergente da lei complementar federal, tá? No caso, o CTN, tá? Adivinha, essa lei será inconstitucional. Olha onde vai a matéria que nós estamos falando aqui agora, tá bom? Vamos fazer uma questão sobre o tema. Olha lá, pessoal, questão aplicada lá em 2002, mas que está atual, tá? Que trata aí da matéria lei complementar, tá? É só um exemplo, ó. O estabelecimento, em caráter geral, da definição da base de cálculo e do fato gerador de impostos discriminados na Constituição há de ser feito por... E aí ele coloca lei complementar federal em todos os casos, B, exclusivamente por lei federal para a União e por lei complementar estadual para os estados e municípios, C, apenas em lei ordinária federal, estadual e municipal, D, lei delegada, medida provisória e lei ordinária federal. Essa aqui é para quem está viajando, né? Não sabe, nunca leu. E lei delegada, medida provisória e lei ordinária federal também. Olha só, respondi essa questão, o artigo 146 da Constituição. Olha só, cabe à lei complementar, entenda-se, federal, porque lá, na competência concorrente, na repartição de competência, dentro da competência concorrente está o direito tributário, e na competência concorrente, lá no artigo 24, que nós estudamos na aula passada, a competência legislativa concorrente é a seguinte: a União edita normas gerais para os demais entes. Os estados e Distrito Federal atuam de forma suplementar, ou seja, complementam a norma geral ou supletivamente criam norma geral no caso de ausência da União. Não é o caso da nossa atualidade, né? Na qual a União já dispôs sobre esses temas através do CTN, tá? E os municípios têm a competência suplementar, que permite apenas exercer a sua competência tributária, né? Os municípios estão fora da competência concorrente, tá? Logo, não podem tratar sob norma geral, tá? Olha só, conforme nós falamos, o artigo 46, inciso 3, a linha A, responde à questão, olha lá. Cabe à lei complementar, 3, estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos somente, aos impostos discriminados nessa Constituição, não é tributo, não confunda imposto com tributo, olha lá. A dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, tá? Portanto, o gabarito aqui é a letra A lá. Cabe, em caráter geral, a definição de base de cálculo e do fato gerador dos impostos discriminados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, há de ser feito por lei complementar federal, em todos os casos, sem exceção, tá bom? Então, acho que essa questão deixou claro para você. É lógico que a doutrina chama essa lei de uma lei nacional, já que vincula todos os entes, tá? O CTN seria uma lei nacional, mas perceba que o examinador
usou e não está incorreto a nomenclatura Lei Complementar Federal. Por quê? Porque cabe à União, né? Então, não tem problema nenhum, ok? Visto isso, pessoal, eu espero que a gente tenha batido em 2 assuntos importantes para a sua prova e que eu possa ter esclarecido, mesmo que um pouco, os 2 temas para você. Um forte abraço, bons estudos.